Boa noite, galáxia brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi. Eu sou o Joe. Nós somos o casal das galáxias e hoje o tema é a ansiedade. Você sente ansiedade? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Roda essa vinheta! Foi! Muito bem, hoje o tema do vídeo é sobre ansiedade. Por que estamos fazendo esse vídeo? Bom, primeiro porque a ansiedade é a doença dos tempos modernos. É muito recorrente hoje em dia as pessoas sentirem ansiedade por vários motivos, principalmente hoje as redes sociais. Então a gente fez uma live no nosso Instagram com uma psicóloga e a gente conseguiu ter alguns resultados. E a gente conseguiu descobrir de fato o que é ansiedade e a gente também conseguiu descobrir quais são algumas técnicas que a gente pode estar usando para diminuir essa ansiedade. Então hoje o vídeo é sobre isso. Isso, a gente vai trazer um resumo dessa live, mas se você quiser assistir ela na íntegra, tá lá nos destaques do nosso Instagram, @casal_das galáxias. Vai Acessa estar lá bem pra aqui, assistir. ó. Vai estar bem aqui, ó. É bem interessante, vale a pena, viu? Então vamos lá, o que é ansiedade, Zé? Ansiedade, eu gosto de falar assim, que é quando a gente pensa muito no futuro e não se coloca muito no presente. Aí rola aquele sentimento angustiante dentro da gente, né? Até porque é incerto, né? Você não sabe o que vai acontecer, você está antecipando coisas que ainda não aconteceram. Então, existe N possibilidades de coisas acontecerem e você já está sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu. Sofrer por antecipação, é bem Caraca, essa. Mas, gente, basicamente a ansiedade, ela é um sentimento normal, né, pro ser humano. A gente precisa ter esse sentimento por uma questão de sobrevivência. Mas a gente precisa entender que às vezes, quando a ansiedade está muito além da conta, ela tem algumas consequências. E quais seriam as consequências da ansiedade? São várias. Por exemplo, você deixa de fazer algumas coisas, né, porque você está ansioso. Você perde qualidade no que você faz, seja no trabalho, seja no relacionamento, porque você sempre tá esperando alguma coisa, você fica se sentindo perdido, né? Eu posso dar um exemplo agora, porque eu tenho um amigo meu, querido do meu coração, você sabe que é você. Nossa, mandando um beijo, gente! Ele falou, eu pedi pro meu chefe que chamasse ele pra minha sessão pra ele me ajudar a fazer uma determinada atividade. Daí meu chefe foi lá e falou assim, segunda-feira você vai lá na sessão e se apresenta lá porque você vai começar a ajudar o John. Ele falou assim que a tarde inteira ele ficou ansioso, ele não conseguia pensar em mais nada, ele só conseguia pensar na segunda-feira, que nem aconteceu, mas ele já estava assim, sofrendo por antecedência, porque ele não sabia o que ele ia fazer, porque ele estava preocupado. Então isso é um sintoma de ansiedade. Ansiedade, isso é verdade. Né? Então, às vezes, a qualidade de tudo que você faz se perde porque você fica tão ansioso, deixa de se concentrar, né, no aqui, no agora, e aí acaba o rendimento daí, perdendo um pouquinho de rendimento. E assim, quando a ansiedade se torna um problema? Então, nessa live, a psicóloga comentou que a ansiedade ela se torna um problema a partir do momento que atrapalha as atividades do seu dia a dia. Quando você deixa de fazer coisas que normalmente você faz porque você está se sentindo ansioso, né? Quando tira você da sua rotina habitual, do que você faz constantemente. Bom, uma das coisas que nós falamos, que até eu sofro um pouco com isso, é a questão de comer por impulso, por você estar ansioso que alguma coisa vai acontecer e você acaba comendo além da conta, né? Mas não é porque você tá com fome, é porque você quer, tá fazendo alguma coisa e essa coisa é comer. Eu também sou assim no cinema. Quando eu vou assistir um filme, eu tô tão ansioso pra ver o filme que eu termino a pipoca antes de começar o filme. No trailer. No trailer eu já tenho que ir lá comprar outra pipoca porque eu já acabei com o meu balde. Isso é ansiedade, eu não sabia, mas depois que a Gisele tem síndromes mais, digamos assim, mais evidentes, né? Mais crises, e eu descobri que isso é um sintoma de ansiedade. Eu achava que era o meu jeito de ser, só que não. E isso, cara, acaba trazendo um transtorno, principalmente agora na quarentena, né? Estamos em casa, a gente sente ansiedade, a gente fica mexendo na geladeira, a gente fica procurando o que comer. Só que, gente, isso
Não é só uma questão de, porque eu tô em casa eu quero comer. Não, isso pode ser realmente um sintoma de ansiedade. Por isso que é importante sempre observar, fazer uma auto-observação, né? E até ela deu a ideia, a Eliane deu a ideia de fazer, de repente, até um diário, digamos assim. De você escrever o que você tem sentido, o que está acontecendo com você, para você começar a entender quais são os gatilhos que te dão essa vontade de comer além da conta ou que te dá esse sentimento de ansiedade. Até porque cada um tem um sintoma de ansiedade. Comigo é a fome, mas o exemplo da Gisele, ela sente... em mim já dá assim, ó, acelera o coração, falta de ar, suor nas mãos, um negócio assim, começa até a tremer, dependendo da crise, Tem gente que né? começa a tremer, tem gente que passa mal, tem gente que desmaia. Então, para cada pessoa tem um sintoma. Então, assim, não é porque a gente tá falando aqui que eu sinto fome, que a Gisele sente determinados sintomas, que você vai ter os mesmos. Então, é muito importante, às vezes, a gente procurar um profissional, até o nosso próximo tópico aqui, quando a gente deve procurar um profissional. Quando isso começa a afetar a nossa vida. Quando isso começa a trazer malefícios, né? Quando a gente não consegue levar uma vida normal, quando isso se torna um problema, aí que a gente deve procurar um profissional. E é super importante essa ajuda técnica, porque ele vai ter o conhecimento ideal, né, para te orientar no que você deve fazer, no que você deve pensar, a você raciocinar melhor as coisas que têm acontecido no teu dia a dia, a entender e identificar os gatilhos que te deixam ansioso e qual é a melhor forma de você resolver isso. Então, ter um acompanhamento terapêutico é de extrema importância. Uma das perguntas que nós tivemos é: quais são os principais sintomas de quando você sente ansiedade? Qual seria? Pra mim é taquicardia, suor nas mãos, falta de ar. Fome. Daí tem alguns casos que é fome. Basicamente esses. Eu acho que é o que a maioria fala, inclusive, né? Da sensação física de palpitação, que dá o medo de que você vai morrer, assim, né? Essa sensação ruim da ansiedade. Uma outra pergunta que nós tivemos é: qual é a diferença de ansiedade e síndrome do pânico? Pois é, a Eliane tirou essa dúvida pra gente lá na live. A ansiedade, ela classificou como sendo o mais inicial. E aí, né, conforme se você não tratar isso, é possível que progrida um pouquinho mais e aumente no nível que se torne um pânico, né? Uma angústia muito maior, que daí já é outra coisa. Mas a ansiedade é como se fosse um alerta. Ligou um alerta, né? Mas assim, o pânico, basicamente, ela deu um exemplo do avião. Então, vamos supor, você precisa viajar de avião. Você tem medo do avião. Você já começa a sofrer muito tempo antes por causa do avião, não por causa da viagem em si, né? E aí esse medo do avião, de ter que entrar no avião, eu já tô sentindo que tá me dando um negócio ruim. E isso acaba sendo um pouquinho mais pesado que só uma ansiedade, pela situação de ter que viajar e tal. Mas é uma diferença razoável entre um e outro. Por isso que é importante você se auto-observar para você entender aonde você está, qual é o seu nível. E até como você funciona diante de cada situação que te traz essa ansiedade. E um detalhe importante que a psicóloga nos trouxe é algumas técnicas que fazem a gente melhorar quando a gente está numa crise de ansiedade. E qual seria? Quando a gente tem a crise de ansiedade, a gente sempre está no futuro, certo? E o ideal é que você busque voltar para o presente. Então tudo que você faz que te traga para o presente é a melhor coisa que você deve fazer nesse momento. Então uma técnica foi colocar as mãos sobre a perna e cada vez que você apoiar a mão na perna, você pensar: estou aqui, estou num ambiente seguro, estou dentro da minha casa, está tudo bem comigo, para você trazer esse pensamento pro aqui e pro agora. Eu particularmente tenho uma técnica que eu gosto muito de usar, que é a respiração. Então puxa o ar, conta até 4, segura 2 segundos, 3 e solta. Eu faço várias vezes a respiração para tentar acalmar o coração, principalmente, para eu tirar o foco
do que está acontecendo. Até porque quando você tá ansioso, teu coração acelera, né? Então, pra eu tirar o foco do que tá acontecendo e ficar pensando na respiração, uma respiração mais consciente. E um outro exercício que eu gosto muito de fazer quando nada dá certo é observar no ambiente na onde eu estiver, né? Observar o que tem 5 coisas que tem perto de mim, que eu posso ver. Eu vou ver relógio, sofá, a mochila, o banco, vou enumerar lá. Aí eu penso, agora eu preciso ver 5 coisas que eu consigo tocar. A caixa, o John, a luz, o banco. 5 coisas que eu posso... 5 coisas que eu sinto o cheiro. Isso faz com que o seu pensamento volte pro presente, volte pro aqui, pro agora, pro que tá acontecendo na verdade, sabe? Uma outra coisa que eu vejo a Gisele fazendo quando ela tá com crise de ansiedade, quando eu não estou aqui, ela liga pra alguma pessoa ou ela fica conversando com uma pessoa que está presente naquele momento. Porque quando você tá conversando com uma pessoa, você tá concentrado naquilo que você está falando. Ou seja, você volta pro presente e começa a dar atenção para aquilo que você tá fazendo naquele momento. Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, você começa a conversar com a pessoa que está do seu lado, explique para ela, ó, tô com uma crise agora de ansiedade, você poderia falar comigo? Cara, isso... Já calma, porque eu me sinto mais segura, entendeu? De que, calma, vai ficar tudo bem. Se eu não consigo falar, às vezes, com a pessoa que está do meu lado, eu pego o celular e ligo pra pessoa que eu me sinto mais confiante. Então minhas amigas, elas já sabem, se eu ligar, elas já sabem o que tá acontecendo. Se ligar sem aviso prévio, é crise de ansiedade. E daí eu falo, você tá ocupada? Não, pode falar, tô tendo uma crise de ansiedade, fica comigo no telefone. Uma outra questão que a gente abordou também é quando a gente deve procurar um psicólogo pra ajudar nessa crise, né? Sim, quando você estiver se sentindo mal, quando estiver já afetando o seu dia a dia, que foi o que a gente já mencionou. Quando né? tiver muitas crises e ela estiver afetando a sua vida grandemente, assim, que ela chega a atrapalhar o seu trabalho, seu convívio com as pessoas, seu lado social, né? Quando você não consegue levar uma vida normal, você tem que sempre estar preocupado se vai vir uma crise ou não. Isso. Essa é um pensamento assim que você tem que fazer, uma reflexão que você tem que fazer contigo, se você deve ou não procurar um psicólogo. E é importante você saber que o psicólogo, quando ele é especialista nessa área, né, de ansiedade, ele consegue te trazer um conforto ou consegue te trazer técnicas específicas, até porque, como nós falamos no vídeo, nem todo mundo tem os mesmos sintomas. Então você vai ter que conversar com um especialista para ele poder te trazer soluções. E eu coloco mais essa questão porque cada psicólogo, dentro da área da psicologia, existem várias abordagens. Tem a sistêmica, tem a analítica, tem uma outra lá que eu não sei o nome, e a comportamental e mais uma outra. São as que eu conheço, tá? Tô falando aqui que existem essas abordagens diferentes. E aí você vai para um profissional onde você vai falar sobre a sua vida, sobre coisas que te incomodam, sobre o universo, sobre a galáxia. E você tem que se sentir confortável, seja com a pessoa, né, que está na sua frente, seja com a abordagem, porque cada abordagem ela é diferente uma da outra. Eu particularmente, a minha terapeuta, ela é da linha comportamental. E eu gostei desde o início, assim, me identifiquei muito bem, tinha um monte de tarefa, eu fazia todas as tarefas, adorava, ai que saudade, saudade. A Gisele é uma pessoa evoluída. E aí é importante isso. E mais importante ainda é assim, você fez a primeira sessão, segunda, terceira, não tá legal, você não tá se sentindo bem, tá tudo bem você cancelar com esse psicólogo e procura outro, mas não desiste de fazer. Né? Porque quando a gente desiste de fazer, a gente desiste da gente mesmo. Você não pode deixar esse medo te dominar e ele moldar quem você é. Você não pode deixar a sua vida ser alterada por conta de um problema. E tem que ter essa percepção de que você vai começar a terapia amanhã, não vai ser depois de amanhã que você vai estar ótimo, entendeu? Terapia leva um tempo. É um tempo, demora às vezes um pouco, depende de como você vai responder, depende de como você vai se evoluindo, né? Tem que ser paciente. Tem que ter paciência, porque realmente é um processo e a gente tá aqui pra aprender. E olha, a vida inteira pra aprender, gente.
Olha quanta coisa. Gente, a gente tem uma vida inteira pra gente ser melhor, pra gente aprender, pra gente evoluir. Então é importante a gente sempre buscar pessoas que conseguem trazer esse benefício pra gente, de sempre a gente ser melhor como pessoas, né? Exatamente. Pra gente mesmo ou pras outras pessoas que nós convivemos. Eu acho que esse vídeo assim, foi muito importante. Se você conhece alguém que sofre de ansiedade, que tem crises de ansiedade, indique pra ela o nosso vídeo, mostre pra ela, compartilhe com seus amigos, porque é muito importante a gente saber que a gente não tá sozinho nesse momento. Verdade. É muito importante a gente saber que várias outras pessoas têm o mesmo problema que a gente, seja comer demais, seja ter arritmia, seja a gente desmaiar. Você não tá sozinho, você tá com a gente. A gente quer saber se você tá com a gente também. Então, por isso, escreva aqui nos nossos comentários quais são os sintomas que você já teve, alguma história legal ou ruim que aconteceu com você por conta da crise de ansiedade, que a gente vai estar bem curioso para saber o que aconteceu. E não se esqueça, se você quiser ver a live na íntegra, entra no nosso Instagram, @casal_das-galáxias. Acessa lá e siga o nosso perfil, a gente fica postando um monte de coisa, fazendo, e a gente vai fazer mais live, né? Mais live. A próxima live vai ser Vida Saudável na Quarentena. Teremos uma nutricionista e teremos a Gisele, que ela é uma educadora física. Então, para ficar sempre atento e saber dos próximos assuntos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê aquele like que a gente gosta. Até a próxima, pessoal. Esperamos vocês. Beijos galácticos. Beijos, Tchau. se cuidem.